Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e deixe seu like. Agora nós vamos ler 1 João. Vamos ver o que ele diz aqui para nós. A palavra da vida. O que era desde o princípio o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, ou o que contemplamos e nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Andar na luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse versículo é importante demais. Gente, porque muitas vezes nós pecamos e nós nos afastamos. E não é para nós nos afastarmos, é para nós nos aproximarmos e nos arrependemos e pedimos perdão. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não escreva a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro, nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e ainda nas trevas não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio jovem. Eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio jovens, e eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não se deve amar o mundo. Versículo 15. Não amem o mundo nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, né, gente, desapega do que tem aqui. Porque o que tem aqui vai durar muito pouco tempo, em vista do que você tem lá na vida eterna. Advertência contra os anticristos. Filhinhos, esta é a última hora, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, pois isso sabemos que está a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era
não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos, mas vocês têm uma unção que procede do Santo e vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escreva estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é a verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Os filhos de Deus. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele em sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Capítulo 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não os conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como assim ele é puro. Assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é o diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos que são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. O amor fraternal. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, ele e seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas com ação e em verdade. Aqui ele fala uma coisa, né? Eu costumo dizer, gente, que eu te amo, até papagaio diz. Se você treinar ele vai falar eu te amo. Agora, o amor está em ações. Então, quando a gente ama o nosso próximo,
é importante que nós tenhamos ações de bem com o nosso próximo. Às vezes, nosso próximo precisa da gente para algo que não vai fazer diferença. Se nós ajudarmos ou não, não vai mudar nossa conta bancária, mas para ele vai ser extremamente significante. Às vezes, a ajuda nem é financeira que você pode dar. Às vezes é um abraço, é um conselho, é atenção. Hoje em dia as pessoas estão carentes de atenção muito mais até do que de dinheiro. Então é importante que estejamos atentos a tudo que o seu irmão está necessitando, está precisando, para que você possa fazer diferença na vida dele, que você possa fazer diferença na vida de alguém, que isso vai fazer muito, muito bem para vocês. Assim saberemos que somos de verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Aqui, gente, é bem assim, ó, tá na Bíblia, recebemos dele tudo o que pedimos. Por quê? Obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento, que criemos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu, que é o Espírito Santo. Né? Capítulo 4. Como discernir os espíritos? Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Aqui ele está ensinando, vamos ver o que ele fala. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, pois, por isso, o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Não vivemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito de verdade e o espírito do erro. O amor de Deus. Vamos ver o amor de Deus. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não o ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho acerca de seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor de Deus, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Não há amor, não há medo, ao contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Gente, aqui fica claro que o medo não vem de Deus, tá? Quando você sentir medo de alguma coisa, não vem de Deus. Então, preste atenção nesse medo sem fundamento que você tá sentindo. Isso não é coisa de Deus.
Tira isso do seu coração. Confia no Senhor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Por isso que é importante, se você tá com raiva de alguém, se você tem alguma coisa contra alguém, procura essa pessoa, pede perdão, libera ela. Você não precisa conviver com ela, você só precisa tirar ela da sua mente. Capítulo 5, a fé do Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo e nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer seus mandamentos. E em seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus e é filho somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Há três que são testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho, mas quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Observações finais. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus e pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que deles pedimos. Se alguém ver seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deve orar por este. Toda justiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conhecemos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ele termina falando para guardar-se dos ídolos. Terminamos 1 João. E aí nós temos para o próximo vídeo 2 João, 3 João, Judas, que eu vou ler no vídeo só porque é bem curtinho. Meus amores, como que João confirma tudo que foi lido ao longo da Bíblia aí, né? E como que é bonito o jeito que ele escreve para Deus. Minha bateria já tá até terminando. Então, meus amores, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Deixem seu like, por favor.